Eu planejei queimar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ao vivo na internet. Não era metáfora, não era figura de linguagem, não era provocação vazia, era gasolina, isqueiro, câmera ligada e milhares de pessoas assistindo. Eu queria provar que ela não tinha poder nenhum, que era apenas gesso pintado, que milhões de brasileiros estavam enganados. Mas 48 horas antes da transmissão marcada, algo começou a acontecer no meu apartamento. E às 19h45 da noite escolhida para o sacrilégio, ela apareceu. Meu nome é Tiago Silva, tenho 27 anos, sou de São Paulo, e durante 5 anos eu dediquei minha vida a atacar a fé católica, especialmente Nossa Senhora Aparecida. Eu não era apenas um ateu comum. Eu era militante, eu provocava, eu zombava, eu queria destruir. E o que aconteceu naquela noite não foi coincidência psicológica, não foi estresse, não foi alucinação coletiva, foi um encontro. Mas para você entender o que aconteceu naquele dia, eu preciso que você entenda quem eu era antes dele. Eu cresci numa casa onde Deus existia apenas como tradição cultural. Havia um crucifixo na parede da sala, uma Bíblia na estante empoeirada, missas no Natal e na Páscoa, mas fé mesmo não havia. Meu pai Roberto era engenheiro civil, homem lógico, racional, metódico. Para ele, tudo tinha explicação técnica. Minha mãe Cristina era professora de português, sensível, doce, mas de uma religiosidade leve, quase decorativa. Nunca houve brigas sobre fé na minha casa. Nunca houve fanatismo, mas também nunca houve profundidade. Deus era respeitado de longe, mas distante, muito distante. A única pessoa verdadeiramente devota da família era minha avó paterna, Dona Helena. Se você entrasse no apartamento dela, no Ipiranga, percebia a diferença imediatamente. Havia um pequeno altar no canto da sala, uma mesinha coberta com toalha de renda branca, 3 imagens de Nossa Senhora Aparecida, uma grande de 50 centímetros e no centro, 2 menores dos lados, velas acesas, sempre. O cheiro de cera e parafina impregnava toda a casa. Rosários pendurados na parede, santinhos colados ao lado das imagens, fotos dela em romarias, a Basílica de Aparecida, dezenas de fotos ao longo de décadas. Ela ia todo o ano sem falta, desde que ficara viúva 15 anos antes, às vezes de ônibus, em excursões da paróquia. Às vezes meu pai a levava de carro, mas todo ano, sem exceção. E minha avó rezava, nossa, como ela rezava. Acordava todos os dias às 5 da manhã. Todos, sem pular um dia sequer. Mesmo com os joelhos doendo por causa da artrite. Mesmo quando o corpo pedia descanso. Mesmo no inverno, quando o frio cortava. Mesmo quando estava doente. Mesmo quando estava cansada. Ela se ajoelhava diante daquele altar e rezava o terço completo, 5 mistérios. 50 ave-marias, cada conta passando pelos dedos gastos pelo tempo. Depois rezava outras orações que tinha decorado ao longo da vida, litanias, novenas, ladainhas, orações que aprendeu com minha bisavó, orações que foram passadas de geração em geração. Ela tinha devoção especial a Nossa Senhora Aparecida desde jovem. Sua própria mãe, minha bisavó, quase morreu no parto quando deu à luz meu pai. Os médicos disseram que não sobreviveria. Minha bisavó fez uma promessa. Se Nossa Senhora Aparecida salvasse a vida da filha, faria romaria todo o ano até morrer. Minha avó sobreviveu, e minha bisavó cumpriu a promessa durante 40 anos, até falecer aos 82. Quando morreu, minha avó Helena assumiu a promessa, e nunca faltou um ano sequer. E tinha um caderninho simples, capa azul desbotada pelo tempo e pelo manuseio constante. Dentro, páginas amareladas, algumas com cantos dobrados, outras com manchas de lágrimas antigas. Nele estavam escritos nomes de pessoas por quem ela rezava, cada nome com data de quando foi adicionado, alguns riscados quando a pessoa voltava para a fé, outros riscados quando a pessoa falecia, novos nomes sendo acrescentados constantemente. Filhos, netos, sobrinhos, vizinhos, conhecidos, pessoas da paróquia que pediam oração,
pessoas que ela nem conhecia, mas que alguém tinha mencionado. E no topo daquela lista, escrito com letra trêmula, mas firme, em tinta vermelha para destacar, estava meu nome, Tiago. Ao lado, a data 15 de maio de 2015, o dia em que anunciei em casa que estava deixando de vez qualquer resquício de catolicismo. Mas eu não sabia disso ainda. Não sabia que cada manhã às 5 horas ela ajoelhava. Não sabia que ela pedia especificamente pela minha conversão. Não sabia que ela chorava sozinha no quarto, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que não deixasse o neto se perder. Não sabia que ela oferecia suas dores físicas pela minha salvação. Que quando os joelhos doíam, ela dizia: ofereço isso pelo Tiago. Que quando passava dificuldade financeira, ela dizia: ofereço isso pelo Tiago. Que cada sofrimento se tornava oração. Eu não sabia, mas Nossa Senhora Aparecida sabia, e estava guardando tudo. Cada oração, cada lágrima, cada sacrifício, esperando o momento certo para responder. Aos 15 anos, tudo mudou. Mas não da forma que você imagina. Não foi ateísmo direto. Foi outra coisa, que doeu de um jeito ainda mais específico para a minha avó. Um colega de escola me convidou para um culto de jovens numa igreja evangélica perto de casa. Fui por curiosidade, sem nenhuma expectativa. Encontrei ali algo que a minha própria casa nunca tinha me dado: intensidade. Pregações que pareciam falar diretamente comigo. Jovens cantando de olhos fechados, mãos erguidas, um pastor que gritava a Bíblia como se cada palavra fosse urgente. Comparado à religiosidade morna da minha família, aquilo parecia vivo. Voltei na semana seguinte, e na outra. Em poucos meses, era batizado, ia ao culto 3 vezes por semana. Carregava a Bíblia para todo lado, sublinhada, cheia de anotações nas margens. Descobri ali algo que a minha família nunca tinha me ensinado com clareza: doutrina, argumento, certeza estruturada. E descobri também, muito rápido, que uma parte importante daquela doutrina era negar tudo que a minha avó representava. O pastor de jovens, um homem chamado Ronaldo, tinha um sermão inteiro sobre como Maria era apenas o vaso que Deus usou uma vez, não intercessora, não rainha, e que devoção a santos era idolatria disfarçada de fé. Ele me ensinou versículos de cor para rebater qualquer argumento católico. Ensinou-me a chamar aquilo de mediação humana, usurpando o lugar de Cristo. Eu absorvi cada palavra com a fome de quem finalmente encontrou um mapa. E o alvo mais próximo para testar aquele mapa era a minha própria avó. Aquela data de maio de 2015 marca o dia em que anunciei em casa que estava deixando de vez qualquer resquício de catolicismo, que agora seguia a Bíblia e só a Bíblia. Meus pais, com a fé morna que tinham, reagiram com o mesmo desconforto de sempre, sem grande resistência. Acharam que era a fase de adolescente, que passaria. Minha avó Helena chorou de um jeito diferente daquela vez. Não era só a tristeza de ver o neto se afastar, era ver o neto se armar. Ela segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse com voz calma, mas firme: eu vou rezar por você todos os dias. Eu ri, literalmente ri na cara dela. Eu disse que ela estava perdendo tempo, que oração a Maria não valia nada diante de Deus, que só Jesus ouvia a oração de verdade. Ela não discutiu, não tentou me convencer. Apenas disse: um dia você vai entender. Naquele momento achei aquilo quase infantil. Hoje eu sei que era profético. Lembro de visitá-la aos 16 anos. Encontrei ela no cantinho de oração, ajoelhada, chorando. Vó, por que está chorando? Perguntei, sem sensibilidade. Estou rezando por você, meu neto, respondeu, enxugando as lágrimas, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que te ilumine, que abra seus olhos, que traga você de volta. Ri alto. Sério, vó, você acredita nisso? A Bíblia é clara. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isso aí é idolatria. Suas orações a uma estátua não vão mudar nada. Vi a dor nos olhos dela quando disse aquilo, mas ela não ficou brava. Não me repreendeu. Apenas se levantou, foi até o cantinho de oração, ajoelhou ali mesmo na minha frente
e começou a rezar em voz alta. Nossa Senhora Aparecida, meu neto Tiago perdeu o caminho. Está cego, está em trevas, mas eu sei que a Senhora pode alcançá-lo. Eu nunca vou desistir de rezar por ele. Todos os dias, enquanto eu tiver vida, vou acender velas. Vou rezar terços. Vou pedir pela conversão dele. Fique firme comigo, Nossa Senhora. Não me deixe desanimar. Não deixe meu neto se perder para sempre. Eu confio na Senhora. Saí dali constrangido, sem me despedir. Mas aquelas palavras ficaram ecoando. Nunca vou desistir. Todos os dias, enquanto eu tiver vida. Eu não sabia então que aquelas orações estavam sendo ouvidas, que cada vela acesa, cada Ave Maria murmurada, cada lágrima derramada subia até o céu e que Nossa Senhora Aparecida estava guardando tudo, esperando o momento certo para responder. Fui evangélico fervoroso durante 3 anos. Fiz da minha Bíblia sublinhada uma espécie de armadura e da militância contra a devoção mariana um propósito. Mas fé, que nunca foi testada por perguntas de verdade, é fé emprestada, e a minha estava prestes a ser testada. Quando entrei na faculdade de filosofia na USP, ainda carregava a certeza de quem tinha decorado versículo para cada dúvida. Mas filosofia é território traiçoeiro. Nas primeiras semanas, um professor de lógica desmontou, com uma calma quase cruel, os mesmos argumentos que eu usava havia anos para provar a existência de Deus. Não consegui rebater. Fui atrás de mais apologética, mais versículos, tentando reconstruir a fé que sentia rachar, mas cada resposta gerava 2 perguntas novas, e as perguntas eram mais rápidas que as respostas. Em pouco tempo, a mesma certeza que um dia me fez decorar versículos contra Maria virou dúvida sobre o próprio Deus que aqueles versículos citavam. Se a Bíblia podia estar errada sobre uma coisa, por que não sobre tudo? Contei ao pastor Ronaldo. Ele orou comigo, tentou me reconquistar, disse que era ataque do inimigo, disse que eu precisava voltar a jejuar, a buscar mais. Mas eu já tinha aprendido, com ele mesmo, a exigir evidência antes de crer. E agora aquela exigência se voltava contra a própria fé que ele me ensinou. Deixei a igreja pouco depois. Perdi aquela comunidade inteira de uma vez. Os mesmos jovens que tinham sido minha família por 3 anos passaram a me tratar como um projeto de oração fracassado, depois como um estranho. Não era a primeira vez que eu via alguém reagir ao meu afastamento da fé, mas era a primeira vez que sentia o preço de verdade, o preço de perder amigos, não apenas o desconforto de pais distantes. Aprendi cedo demais que trocar de convicção tem custo. Não sabia ainda que aprenderia essa lição de novo, de um jeito ainda mais caro, anos depois. Meu ateísmo, nascido das cinzas da fé evangélica, deixou de ser apenas convicção pessoal e virou identidade pública. Ali encontrei validação completa. Professores que desconstruíam argumentos religiosos, colegas que competiam para ver quem fazia o argumento mais contundente contra a fé, debates acalorados onde ridicularizávamos crentes, chamando-os de irracionais. Eu me sentia em casa, finalmente num lugar onde meu ateísmo não era apenas tolerado, era celebrado. Me tornei um dos alunos mais vocais contra a religião, especialmente contra catolicismo. Organizava eventos no campus, convidava ateus famosos para palestrar, debatia com grupos católicos universitários, sempre tentando humilhá-los com argumentos filosóficos. E eu era bom nisso, rápido nas respostas, sarcasmo afiado, superioridade intelectual bem construída. Eu gostava da sensação, gostava de me sentir superior, mais iluminado, livre de superstição. Em 2018, criei meu canal no YouTube, Razão Sem Deus. A proposta era simples: usar lógica e ciência para destruir argumentos religiosos. Comprei equipamento básico, webcam, microfone USB, iluminação barata. Montei um cenário no meu quarto, estante de livros atrás para parecer intelectual. Dawkins, Hitchens, Harris, Dennett, todos ali estrategicamente visíveis. Comecei fazendo vídeos básicos. Por que Deus não existe? 5 argumentos. A Bíblia contradiz a ciência. Milagres são impossíveis. Segunda lei da termodinâmica.
Os primeiros vídeos tiveram um desempenho patético. 20 visualizações, 50, a maioria provavelmente da minha mãe e colegas de faculdade. Mas eu persistia. Li artigos como Crescer no YouTube. Aprendi sobre SEO, sobre thumbnails chamativas, sobre títulos que geram cliques. Melhorei a qualidade de produção, comprei câmera melhor. Aprendi edição básica, adicionei músicas de fundo, gráficos, cortes dinâmicos. E lentamente o canal foi crescendo. 100 inscritos levou 3 meses, 500 levou 1 ano, 1000 inscritos em meados de 2019. Cada marco pequeno me dava mais motivação, mas percebi algo crucial. Vídeos neutros não viralizavam, vídeos provocativos viralizavam. Então, mudei a estratégia. Parei de fazer vídeos apenas explicativos. Comecei a fazer vídeos confrontacionais, debatendo com pregadores de rua e filmando, gravando reações de católicos quando eu questionava suas crenças, fazendo paródias de rituais religiosos. O tom ficou mais sarcástico, mais provocativo, mais cruel, e funcionou. As visualizações aumentaram, os comentários explodiram. Católicos furiosos escrevendo que eu ia para o inferno, ateus me parabenizando pela coragem. Debates acalorados nas sessões de comentários. Tudo isso alimentava meu ego, me fazia sentir importante, relevante, um guerreiro da razão lutando contra o obscurantismo religioso. Em 2019, me formei em filosofia. Queria seguir mestrado, fazer carreira acadêmica, ser professor universitário espalhando ateísmo, mas a realidade econômica bateu. Bolsas eram escassas, competição era feroz. Aceitei trabalho como revisor de textos numa editora. Trabalho entediante, 8 horas por dia, corrigindo erros gramaticais em livros didáticos, mas pagava as contas e dedicava meu tempo livre ao ativismo online. O canal se tornou minha verdadeira paixão, meu propósito, o que dava sentido à minha vida. Meus vídeos ficaram progressivamente mais agressivos. Não bastava mais apenas explicar por que eu não acreditava. Eu queria atacar ativamente a fé dos outros, desconstruir, destruir, fazer pessoas questionarem suas crenças. Comecei a focar especialmente no catolicismo. Via católicos como alvos mais fáceis que evangélicos. Evangélicos eram mais barulhentos, mais agressivos de volta. Católicos muitas vezes nem sabiam defender suas próprias doutrinas. Eram alvos perfeitos. Fiz séries inteiras sobre doutrinas católicas. A transubstanciação é absurda. 3 vídeos. O culto aos santos é idolatria. O Papa é um charlatão milionário. Maria não era virgem. Purgatório é invenção para extorquir dinheiro. Cada vídeo era ataque direcionado, calculado para provocar reação. Muitos desses argumentos eu não inventei. Eram os mesmos que o pastor Ronaldo tinha me ensinado anos antes, quando eu ainda acreditava em Deus. Só que agora, sem Deus algum no caminho para me segurar, eles saíam ainda mais afiados, sem o freio que a própria fé antes impunha. E percebia algo interessante. Os vídeos sobre Nossa Senhora Aparecida geravam mais reações. Católicos ficavam especialmente ofendidos quando eu zombava da padroeira do Brasil. E quanto mais eles reagiam, mais eu insistia. Fiz uma série inteira desconstruindo o mito de Aparecida. Contei a história da descoberta da imagem pelos pescadores. Disse que era obviamente lenda inventada, folclore transformado em devoção. Expliquei como o culto mariano era sincretismo com religiões africanas. Mostrei fotos da basílica. Calculei quanto dinheiro a igreja lucrava com turismo religioso. Chamei Nossa Senhora Aparecida de indústria da fé. Produto de marketing católico. Ídolo que contradiz os próprios 10 mandamentos. Eu falava com deboche calculado, e cada comentário furioso me alimentava. Cada "você vai se arrepender" me dava mais energia. Cada ameaça de que eu ia para o inferno me fazia rir. Eu me sentia poderoso. Em 2020 conheci Clara. Ela tinha 26 anos. Trabalhava como designer gráfica e era ateia convicta como eu. Nos conhecemos num evento de céticos em São Paulo. A conexão foi imediata. Finalmente alguém que compartilhava completamente minha visão de mundo. Alguém que não tolerava a religião. Alguém que via a fé como fraqueza intelectual. Começamos a namorar.
Ela se tornou minha maior apoiadora no canal. Ajudava com edição de vídeos, dava ideias para conteúdo, filmava alguns vídeos comigo. Éramos um casal de ativistas ateus, combatendo juntos o obscurantismo religioso. O canal continuou crescendo. 2.000 inscritos, 3.000, 4.000. Em janeiro de 2024, chegamos a 5.000. Mas o crescimento tinha estagnado. Os vídeos não viralizavam mais. As visualizações eram sempre as mesmas. Eu queria mais. Queria alcance nacional. Queria que meu canal fosse referência no ateísmo brasileiro. Clara e eu conversamos sobre como fazer isso. Precisamos de algo grande, disse ela. Algo que cause polêmica real. Algo que as pessoas vão compartilhar porque é chocante. Comecei a pensar o que seria chocante o suficiente para viralizar, mas que eu estaria disposto a fazer. A ideia veio numa noite de fevereiro. Estávamos assistindo a um documentário sobre iconoclastia, movimentos históricos que destruíam imagens religiosas, a Reforma Protestante queimando santos católicos, a Revolução Francesa profanando igrejas. Algo clicou na minha cabeça. E se eu fizesse isso? E se eu comprasse uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e a queimasse ao vivo na internet? Seria a declaração definitiva de que ela não tem poder nenhum, que é apenas gesso e tinta, que católicos adoram um pedaço de matéria inerte. Clara adorou a ideia. Vai viralizar com certeza, disse ela. Católicos vão ficar furiosos, mas atenção é atenção. Quanto mais eles reclamarem, mais o vídeo vai ser compartilhado. Passei 2 semanas planejando nos mínimos detalhes. Primeiro, comprei a imagem. Fui numa loja de artigos religiosos na região da Sé, centro de São Paulo. Entrei sentindo uma espécie de prazer perverso. Estava comprando o ídolo que ia destruir publicamente. Escolhi uma imagem de 30 centímetros de altura, gesso pintado, manto azul, coroa dourada, expressão serena no rosto. A vendedora era uma senhora idosa. Embrulhou cuidadosamente. É presente? Perguntou com um sorriso. Sim, respondi. Para minha avó. Ela vai adorar. A senhora fez o sinal da cruz. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe sua família. Paguei e saí segurando a sacola. Clara estava me esperando do lado de fora. Conseguiu? Consegui. Vamos fazer história. Comprei uma mesa pequena. Toalha preta para dar contraste visual. Câmeras. Iluminação profissional. Isqueiros. Gasolina para garantir que pegaria fogo rápido. Ensaiei várias vezes o que ia dizer. Pratiquei o discurso olhando para a câmera. Queria parecer confiante, firme, sem hesitação. Marquei a data. 15 de março de 2024, 20 horas, uma sexta-feira à noite, quando mais pessoas estariam online. Anunciei nos stories do Instagram, nas redes sociais. Algo grande vem aí. Preparem-se para ver o mito de Nossa Senhora Aparecida destruído ao vivo. A reação foi imediata. Meus seguidores ateus, animados, querendo saber o que era. Católicos já começando a reclamar, dizendo que eu ia me arrepender, que estava brincando com fogo. Ri dessas ameaças. Fogo é exatamente o que vai ter, respondi num comentário. Os dias anteriores à transmissão foram de preparação intensa. Testei equipamentos, verifiquei conexão de internet, criei thumbnail chamativa, a imagem de Nossa Senhora em chamas. Título: Queimando o mito. Avisei meus seguidores para compartilharem. Esperava pelo menos 10.000 pessoas assistindo ao vivo. Seria meu maior público até então. Clara estava tão empolgada quanto eu. Vai ser épico, disse ela. Seu canal vai explodir depois disso. Você vai ser convidado para entrevistas. Vão te chamar de polêmico, mas toda a publicidade é boa publicidade. Concordei. Estava pronto. Ou assim pensava. 13 de março, 2 dias antes da transmissão programada, foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Acordei cedo naquele sábado, por volta das 7 da manhã. Fui até a sala onde tinha deixado a imagem de Nossa Senhora Aparecida, em cima da mesa, preparada para o cenário, e parei. A imagem tinha mudado de posição. Eu tinha deixado ela de costas, virada para a parede. Não queria ficar olhando para aquele rosto sereno enquanto planejava queimá-la. Mas agora, ela estava virada de frente, olhando diretamente para mim.
Fiquei parado ali por alguns segundos, processando. Clara deve ter mexido, pensei. Fui até o quarto. Clara estava dormindo. Acordei ela. Você mexeu na imagem? Ela abriu os olhos confusa. Que imagem? A de Nossa Senhora. Você virou ela de frente? Não, nem cheguei perto. Por quê? Nada. Deixa pra lá. Voltei para a sala, olhei para a imagem. Olhos de gesso me observando. Senti um arrepio, mas reprimi. É coincidência. Eu que devo ter deixado virada de frente e esqueci. Ou Clara mexeu e não lembra. Pessoas fazem coisas no automático sem registrar. Tinha que haver explicação racional. Deixei assim e fui tomar café. O dia passou normalmente. À tarde decidi testar os isqueiros e a gasolina. Queria garantir que tudo funcionaria perfeitamente na transmissão. Levei um isqueiro até próximo da imagem, para testar a distância ideal, e o isqueiro não acendeu. Tentei de novo, nada. Verifiquei. Tinha gás. Estava funcionando perfeitamente minutos antes quando testei longe da imagem. Peguei outro isqueiro. Mesma coisa. Aproximava da imagem, não funcionava. Afastava 3 mm, funcionava normalmente. Fiquei ali testando repetidamente como um cientista fazendo experimento. E o padrão era inegável. Qualquer fonte de fogo, isqueiro, fósforo, vela, simplesmente não acendia quando estava a menos de 2 metros da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Meu coração começou a bater mais rápido. Isso não faz sentido. Tem que haver explicação. Talvez umidade do ar próximo à imagem. Talvez algum campo magnético do gesso. Procurei no Google. Não achei nada que explicasse. Clara tentou também. Mesma coisa. Ela ficou perturbada. Isso é esquisito, Tiago. Muito esquisito. Talvez a gente devesse repensar isso. Não, disse eu defensivamente. É só algum fenômeno físico que não entendemos ainda. Ciência explica tudo. Só porque não sabemos agora não significa que é sobrenatural. Mas minha voz não tinha a mesma firmeza de sempre. Naquela noite tentei dormir. Não consegui. Sentia uma presença estranha no apartamento. Não era imaginação, não era paranoia, era sensação física, palpável de estar sendo observado. Levantei várias vezes, verifiquei as portas todas trancadas, as janelas todas fechadas. Ninguém além de mim e Clara, mas a sensação persistia e se intensificava. Às 2 da manhã estava sentado na sala, com as luzes acesas, olhando para aquela imagem. Ela não se movia, não fazia nada, apenas estava ali. Mas algo tinha mudado. Algo no ar, na atmosfera, como se o apartamento tivesse sido invadido por uma presença que eu não conseguia ver, mas conseguia sentir. Tentei racionalizar. É só ansiedade pela transmissão, é só estresse. Não existe nada sobrenatural. Mas o corpo reconhecia algo que a mente ainda negava. Às 3 da manhã, acordei de novo. Desta vez foi diferente. Não foi despertar gradual, foi abrupto, como se alguém tivesse tocado meu ombro, embora ninguém tivesse tocado, e senti um perfume doce, inconfundível, preenchendo todo o apartamento. Rosas. Não era suave, não era distante, não era imaginação. O cheiro era tão forte, tão presente, tão real, que levantei imediatamente. Meu coração batia acelerado. Verifiquei cada cômodo, sala, cozinha, banheiro, quarto. Não tínhamos rosas, não tínhamos nenhuma flor, não usávamos perfume, não usávamos aromatizante com aquele cheiro. Clara não tinha nenhum produto que cheirasse assim. De onde estava vindo aquilo? Acordei Clara, sacudindo ela pelo ombro. Você está sentindo esse cheiro? Ela abriu os olhos confusa, desorientada. Fungou. Cheiro do quê? De rosas. Você não sente? Ela sentou na cama, respirou fundo várias vezes. Não estou sentindo nada, Tiago. Você está bem? Insisti. Clara, é impossível você não sentir. Está forte demais. Ela se levantou, veio comigo pela casa, fungando em cada cômodo. Sala, nada, cozinha, nada, banheiro, nada. Não tem cheiro nenhum, disse ela, olhando para mim preocupada. Tiago, acho que você está estressado demais com essa transmissão. Talvez devêssemos cancelar. Não respondi defensivamente. Não vou cancelar.
mas eu sentia forte. Impossível de negar, impossível de ignorar. O perfume de rosas enchia meus pulmões. Cada respiração era prova de que algo estava acontecendo. Algo que eu não conseguia explicar, algo que desafiava tudo que eu acreditava. Fiquei acordado o resto da noite, sentado no sofá, longe daquela imagem. O perfume durou até quase o amanhecer. Depois desapareceu tão de repente quanto tinha aparecido, mas deixou marca, deixou dúvida, deixou medo que eu não queria admitir. Porque se aquilo era real, se aqueles fenômenos eram reais, talvez Nossa Senhora Aparecida fosse real também. E talvez eu estivesse cometendo um erro terrível, mas o orgulho não deixava recuar. A transmissão estava marcada, os seguidores esperavam. Não podia desistir agora. 14 de março, um dia antes da transmissão programada, os fenômenos se intensificaram. Pela manhã, tentei mover a imagem para outro cômodo. Quando peguei, ela estava pesada, absurdamente pesada. Aquela imagem deveria pesar no máximo 500 gares, mas parecia pesar 20 quilos. Fiz força. Consegui levantá-la, mas com grande esforço. Levei até o quarto dos fundos, tranquei a porta, a chave ficou no meu bolso. Voltei ao trabalho de preparação da transmissão. À tarde, quando voltei do mercado, entrei no apartamento e quase deixei cair as compras. A imagem estava de volta na sala, na mesma mesa, na mesma posição, olhando para mim. Corri até o quarto dos fundos, a porta continuava trancada por dentro, a chave estava no meu bolso. Não tinha como a imagem ter saído de lá e voltado para a sala. Impossível. Clara não estava em casa. Tinha ido visitar a mãe. Estava sozinho. Peguei meu celular tremendo. Liguei para ela. Clara. A imagem voltou para a sala. Como assim voltou? Eu tranquei ela no quarto e ela voltou sozinha para a sala. Tiago, você está ouvindo o que está dizendo? Imagens não andam sozinhas. Eu sei, gritei quase. Eu sei que não deveria ser possível, mas aconteceu. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez você devesse cancelar isso. Talvez isso seja um sinal de que não devemos fazer. Não respondi com raiva. Não existe sinal, não existe sobrenatural. Tem que haver explicação racional e eu vou encontrar. Desliguei. Fiquei parado na sala, olhando para aquela imagem. Os olhos de gesso pareciam me seguir. Testei. Andei de um lado para o outro da sala. E sim, os olhos seguiam meu movimento. Não era ilusão de ótica, não era minha imaginação. Era real. Impossível, mas real. Aquela noite foi a pior da minha vida até então. Não consegui jantar, não consegui trabalhar. Fiquei sentado no sofá, olhando para aquela imagem, sentindo um medo crescente que não queria admitir. Por volta das 11 da noite, Clara voltou, entrou no apartamento e parou. Sentiu também. Tiago, tem alguma coisa estranha aqui. Ela olhou ao redor. Uma presença. Você sente? Sinto. Ela se aproximou da mesa onde estava a imagem, olhou para ela por um longo tempo. Seus olhos se arregalaram. Tiago, ela sussurrou. Os olhos dela estão me seguindo. Eu sei. Clara se afastou rapidamente. Isso não é normal. Nada disso é normal. Ela pausou, hesitante. Talvez ela seja real. Talvez Nossa Senhora Aparecida seja real e esteja tentando nos avisar. Não! Gritei, levantando do sofá. Ela não existe. Nada disso existe. É tudo psicológico. Estamos sugestionados. Amanhã eu queimo essa coisa e provo que não passa de gesso. Mas minha voz tremia, e pela primeira vez eu não acreditava nas minhas próprias palavras. 15 de março de 2024, o dia marcado. Acordei às 7 da manhã, depois de dormir mal, muito mal. Clara estava inquieta também. Passamos o dia em silêncio tenso. Às 18 horas comecei a preparar o cenário final. Posicionei as câmeras, testei iluminação. Preparei os isqueiros, a gasolina. Clara ficou responsável por operar uma das câmeras. Às 19 horas postei nos stories avisando que em 1 hora começaria a transmissão mais importante do canal. Católicos furiosos enviavam mensagens dizendo que eu ia me arrepender. Ateus me incentivando.
dizendo que eu era corajoso por enfrentar a superstição. Estava nervoso, mas determinado. Ia fazer aquilo, provar meu ponto e mostrar que Nossa Senhora Aparecida não passava de um ídolo sem poder algum. 19h30, meia hora para a transmissão. Liguei todos os equipamentos para testar e tudo parou de funcionar. As câmeras desligaram simultaneamente. Os celulares que estavam com bateria cheia de repente marcavam 0%. O computador desligou sozinho. As luzes da sala piscaram. Clara me olhou aterrorizada. Tiago, o que está acontecendo? Não sei, respondi, mas minha voz tremia. Tentei religar as câmeras, nada. Tentei ligar o computador, nada. Peguei o celular para ligar na tomada. Cabo não funcionava, backup de bateria não funcionava. Era como se toda a energia elétrica do apartamento tivesse sido drenada, especificamente dos equipamentos que eu ia usar na transmissão. E então sentimos uma presença. Não era mais aquela sensação vaga de estar sendo observado. Era presença física, inegável, de alguém ali na sala conosco. A temperatura caiu drasticamente. Era março em São Paulo, clima quente, mas conseguíamos ver nossa própria respiração formando vapor no ar. Clara agarrou meu braço. Tiago, tem alguém aqui? Eu sinto. Tem alguém aqui. Olhei ao redor, não via nada, mas sentia peso, autoridade, santidade. Algo tão puro, tão poderoso, que minha alma suja reconhecia instintivamente como superior. 19h45, 15 minutos para o horário da transmissão que nunca aconteceria. A luz apareceu primeiro. Não vinha de nenhuma fonte física identificável. Não eram as lâmpadas do apartamento que continuavam apagadas. Não era clarão de relâmpago vindo da janela. Era luz que simplesmente estava ali, preenchendo o espaço. Luz viva, luz com presença, branca com tons dourados, pulsava suavemente como respiração. A temperatura que tinha caído voltou ao normal. O ar parou de parecer pesado, mas a presença intensificou 1000 vezes. Clara gritou alto, som de puro terror. Caiu de joelhos com força. Ouvi o impacto dos joelhos dela batendo no piso de madeira. Eu queria correr. Cada fibra do meu corpo gritava para fugir dali, mas minhas pernas não obedeciam. Estava paralisado, não por força externa me segurando, mas por reverência instintiva que o corpo reconhece antes que a mente processe. E então ela apareceu. Nossa Senhora Aparecida. Não a imagem de gesso sobre a mesa, não uma representação artística, a pessoa real, a mãe, a rainha. Comecei a vê-la gradualmente, como fotografia revelando em líquido de revelação. Primeiro o contorno, depois os detalhes, depois completamente. Figura feminina de altura normal, não gigante, não pequena, tamanho humano real, mas presença que preenchia todo o espaço do apartamento, vestida de azul. Não azul qualquer, azul celeste, azul de céu em dia perfeito, azul que parecia conter toda a profundidade do oceano e toda a altura do firmamento ao mesmo tempo. O manto cobria a cabeça e os ombros e estava coberto de estrelas, não desenhadas, não bordadas, estrelas reais, pequenas luzes que brilhavam, pulsavam, cintilavam, como se o universo inteiro estivesse tecido naquele manto. Tinha coroa na cabeça, dourada, simples, delicada, não ostentosa, apenas presente, marcando autoridade, mas autoridade de mãe, não de tirana. O rosto era, como descrevo o rosto, moreno, pele cor de terra brasileira, traços delicados, femininos, mas eram os olhos. Os olhos eram o que me destruíram. Continham tudo, todo o amor do universo, toda a compaixão possível, todo o perdão imaginável, mas também todo o peso da eternidade, toda a responsabilidade da escolha que eu enfrentaria. Ela me olhava diretamente, profundamente, não através de mim, como se eu fosse transparente, mas para mim, vendo tudo, conhecendo tudo. Cada pensamento que já tive, cada vídeo que fiz, cada palavra cruel que falei sobre ela, tudo exposto, tudo nu, toda a minha alma completamente visível diante daqueles olhos. Ela não flutuava como anjo de desenho animado,
Simplesmente estava presente, de pé, sólida, mas não limitada por solidez, real, mas transcendendo realidade física. A luz não vinha de fonte externa iluminando ela. A luz vinha dela, de dentro, como se cada partícula que compunha aquele corpo glorificado emitisse luz própria. E eu soube, sem nenhuma dúvida, sem possibilidade de questionamento, sem espaço para ceticismo, que estava diante de algo divino, diante de alguém santo, diante da Mãe de Deus. Meus joelhos cederam. Não foi escolha. Não foi decisão consciente. Meu corpo simplesmente não conseguia permanecer em pé diante daquela santidade. Caí pesadamente, joelhos batendo no chão, mãos apoiando automaticamente para não cair de cara. Posição de reverência que o corpo assumiu antes que a mente compreendesse. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu controlasse. Não eram lágrimas de tristeza, não eram lágrimas de alegria, eram lágrimas de reconhecimento, de encontro, de 27 anos de rebeldia sendo desfeitos em segundos. Terror absoluto misturado com algo que nunca tinha sentido antes na vida. Paz, amor, santidade, que ao mesmo tempo aterrorizava e consolava. Era como estar diante de um oceano infinito, temendo ser tragado pelas ondas, mas simultaneamente desejando mergulhar naquelas águas. Clara estava ao meu lado, também de joelhos. Eu podia ouvi-la chorando, mas não conseguia tirar os olhos de Nossa Senhora Aparecida. Não conseguia processar que aquilo estava realmente acontecendo, que a pessoa que eu tinha zombado, que eu tinha planejado queimar, estava ali diante de mim, real, viva, presente. E então ela falou. Não com voz que vibra no ar, não com cordas vocais produzindo som que ouvidos captam, mas com voz que ressoa diretamente na alma. Palavras que não precisam de ouvidos para serem escutadas. Palavras que são mais sentidas que ouvidas. Que entram não pelos tímpanos, mas pelo coração. Tiago, ela disse meu nome. Meu nome pronunciado por Nossa Senhora Aparecida. Som mais doce e mais terrível que já ouvi. Doce porque era dito com amor infinito. Terrível porque carregava peso de responsabilidade eterna. Tiago, por que você me ataca quando eu só te amo? As palavras atravessaram meu peito como espadas, não causando dor física, mas dor espiritual profunda, dor de reconhecer verdade, dor de ver quão errado estava, dor de perceber que tinha passado anos ferindo quem me amava. Ela continuou. Você planeja queimar minha imagem porque diz que não existo? Acredita que sou mito, lenda, superstição de gente ignorante? Mas, Tiago, aqui estou eu diante de você, real, viva, presente. Não vim para te punir. Poderia, mereceria. Planejou profanar o que é sagrado. Atacou meus devotos, zombou de quem me ama, mas não vim com ira, vim com misericórdia. Não vim para te destruir. Vim para te salvar de você mesmo. Você ia cometer algo que destruiria sua alma. Sacrilégio que te afastaria tão profundamente da graça que talvez nunca mais encontrasse caminho de volta. Andaste de igreja em incredulidade, de doutrina em doutrina, sempre longe de mim, mas nunca fora do meu olhar. Então impedi você porque te amo. Amo você, Tiago, mesmo quando você me odeia. Tentei falar, quis dizer alguma coisa, pedir perdão, explicar, justificar, mas nenhum som saía. Estava completamente paralisado, não de medo, mas de reverência. E então ela disse as palavras que me quebraram completamente, as palavras que mudaram tudo. Você acha que está sozinho nessa jornada? Acha que ninguém se importa com sua alma? Sua avó Helena nunca desistiu de você. Nunca, nem um dia, nem uma hora. Ela reza por você todos os dias, todas as manhãs, sem exceção. Ela levanta às 5 horas, vai até o cantinho de oração que montou na casa dela, acende velas diante da minha imagem, ajoelha naqueles joelhos velhos que doem com artrite e reza. Nossa Senhora Aparecida pausou. Olhou para mim com compaixão tão profunda que pensei que meu coração fosse parar. Sabe o que ela diz, Tiago? Sabe as palavras que sua avó repete todos os dias? Vou te contar. Ela diz,
Nossa Senhora Aparecida, meu neto Tiago está perdido. Virou as costas para Deus, ataca a fé, zomba de mim quando falo sobre a Senhora, mas eu não desisto dele. Não posso desistir. Ele é meu sangue, meu neto, parte de mim. Senhora, eu imploro, não deixe ele se perder para sempre. Salve ele. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas velas eu tenha que acender, quantos terços rezar, quantas lágrimas derramar, vou continuar pedindo até meu último suspiro. Salve meu neto Tiago, por favor. Salve meu menino. Desmoronei. Soluços violentos sacudiram meu corpo inteiro. Dobrei sobre mim mesmo, rosto encostando no chão de madeira frio, mãos agarrando os próprios cabelos, porque eu sabia que cada palavra era verdade. Minha avó tinha aquele cantinho. Eu via toda vez que visitava e zombava, ria dela, dizia que perdia tempo, chamava de supersticiosa, de ignorante, de fanática. E ela nunca revidou, nunca brigou comigo, nunca me expulsou de casa. Apenas continuava acendendo aquelas velas, continuava rezando aqueles terços, continuava pedindo, pedindo, pedindo pela minha salvação. E Nossa Senhora Aparecida tinha ouvido cada oração, cada lágrima, cada súplica desesperada de uma avó que via o neto caminhando para a perdição. Nossa Senhora continuou: estou aqui, Tiago, respondendo às orações dela. Ela chorou muitas lágrimas por você, ofereceu muitas orações, muitos jejuns, muitos sacrifícios. Acordava cedo mesmo quando o corpo pedia descanso. Ajoelhava mesmo quando os joelhos doíam. Rezava mesmo quando você a machucava com palavras cruéis. Nunca perdeu a esperança, nunca disse, vou desistir dele. Sempre disse, vou continuar até ele voltar. E eu nunca ignoro mãe que chora pelos seus filhos. Nunca ignoro a avó que intercede pelos seus netos. Nunca abandono aqueles que confiam em mim com fé tão profunda, tão persistente e tão inabalável. Sua avó Helena me honra com a devoção dela, e eu a honro respondendo seu pedido. Agora você sabe, Tiago, sabe que sou real. Não mito, não lenda, não estátua sem vida, pessoa real, mãe real, intercessora real. Vim até seu apartamento, apareci pessoalmente, não porque você mereceu, mas porque sua avó pediu, porque ela nunca desistiu. Porque o amor dela por você foi mais forte que seu ódio por mim. A escolha agora é sua. Pode continuar no orgulho, pode continuar na rebelião, pode explicar esta noite como alucinação, como fenômeno psicológico, como qualquer coisa, menos o que realmente é. Livre-arbítrio é sagrado. Não vou te forçar, mas saiba disso. Te amo, sempre amei, sempre amarei. Nada que você fez me fez parar de te amar. Todos os vídeos cruéis, todas as zombarias, todo o plano de me profanar. Nada disso mudou o meu amor por você. Porque sou mãe, e mãe não desiste de filho. A presença começou a diminuir. A luz foi ficando menos intensa. Nossa Senhora Aparecida desapareceu lentamente, como neblina dissipando ao sol da manhã. Em 3 minutos ela tinha ido embora, mas o efeito permaneceu. Fiquei ali no chão por tempo indeterminado, incapaz de me mover, incapaz de processar o que acabava de acontecer. Meu corpo tremia incontrolavelmente, não de frio, mas de algo muito mais profundo, como se cada célula do meu ser tivesse sido sacudida até a fundação. Poderia ter sido 5 minutos ou 5 horas que fiquei prostrado ali. Não sei. O tempo tinha perdido o significado. Só existia antes e depois. Antes da aparição, depois da aparição. E nada nunca mais seria igual. Clara estava ao meu lado, também prostrada, chorando com soluços violentos. Ela tinha visto a luz. Tinha visto Nossa Senhora aparecer, mas não tinha ouvido as palavras que ouvi. Para ela, foi experiência aterradora de encontro com o sobrenatural, que não podia negar, mas também não sabia como processar. Para mim foi encontro pessoal com a Mãe de Deus, que conhecia meu nome, conhecia minha história, conhecia as orações da minha avó, e tinha vindo especificamente por mim. Finalmente, depois de um tempo impossível de determinar, consegui falar. Minha voz saiu rouca, quebrada, irreconhecível. Ela é real.
sussurrei mais para mim mesmo que para Clara. Nossa Senhora Aparecida é real. Eu vi. Ela estava aqui nesta sala. Ela falou comigo. Ela me chamou pelo nome. Ela mencionou minha avó. Como ela saberia disso se não fosse real? Como? Clara, ainda em choque profundo, tremendo da cabeça aos pés, murmurou. Eu vi ela também. Vi a luz. Vi quando ela apareceu. A sala inteira ficou diferente. A temperatura caiu. E aquela presença pesada, santa, pura, não tem como negar, Tiago. Vi com meus próprios olhos. Ela pausou, limpando lágrimas que não paravam de cair. Mas quando você começou a conversar com ela, quando ela falou com você, eu não ouvi nada. Só via você chorando, balançando a cabeça, respondendo a algo que eu não conseguia ouvir. Foi só para você. A mensagem era para você. O que ela disse, Tiago? O que Nossa Senhora Aparecida disse para você? Contei palavra por palavra tudo o que Nossa Senhora tinha dito sobre me amar, apesar de eu atacá-la. Sobre vir para me salvar, não para me punir. Sobre impedir que eu cometesse sacrilégio que destruiria minha alma. E principalmente sobre minha avó Helena, sobre as orações diárias, as velas acesas, os terços rezados, as lágrimas derramadas. Quando contei essa parte, desmoronei novamente, porque entendi a profundidade do que tinha acontecido. Minha avó, uma mulher simples, sem educação formal, sem poder, sem influência, tinha acesso direto ao trono de Deus através de Nossa Senhora Aparecida. Suas orações tinham peso no céu. Suas lágrimas eram preciosas diante de Deus. E eu tinha zombado disso. Tinha ido na cara dela, tinha chamado de superstição inútil, mas Deus tinha honrado aquelas orações. Nossa Senhora Aparecida tinha respondido, não no meu tempo, mas no tempo perfeito de Deus. Levantei do chão com dificuldade. Minhas pernas tremiam tanto que mal me sustentavam. Tive que me apoiar na parede para não cair. Olhei para a imagem de gesso sobre a mesa, a imagem que planejei queimar, a imagem que tinha comprado especificamente para destruir publicamente, e agora parecia totalmente diferente. Não era apenas estátua de gesso pintado, era a representação sagrada da pessoa real que tinha acabado de encontrar. Pessoa que me amava, apesar de tudo, que tinha vindo até meu apartamento me impedir de cometer um pecado horrível, que respondeu às orações fiéis da minha avó durante 12 anos. Aproximei-me da mesa com passos hesitantes, reverentes, peguei a imagem com cuidado, com tremor nas mãos, e caí de joelhos de novo, desta vez abraçando a imagem contra meu peito. E ali começou minha primeira oração verdadeira em 12 anos. Não eram palavras bonitas, não eram teologicamente corretas, eram apenas gemidos do coração quebrado. Perdão. Repeti várias vezes entre soluços que sacudiam meu corpo inteiro. Perdão por ter planejado te queimar. Perdão por ter zombado de você durante anos. Perdão por ter atacado sua devoção em vídeos públicos. Perdão por ter desprezado quem reza para você. Perdão por ter rido da minha avó quando ela acendia velas por mim. Perdão por ter chamado suas orações de superstição inútil. Perdão por tudo, por cada palavra cruel, cada vídeo ofensivo, cada comentário maldoso. Perdão, perdão, perdão. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer, até meu corpo inteiro estar exausto. E mesmo assim continuei ali ajoelhado, segurando aquela imagem, sentindo pela primeira vez em anos algo além de raiva e orgulho. Sentia amor, amor que não merecia, mas que estava sendo oferecido gratuitamente. 21h20 e poucos minutos. Horário que deveria ter começado a transmissão ao vivo. Horário que ia queimar a imagem. Horário que ia provar que Nossa Senhora Aparecida não tinha poder. Mas não houve transmissão, houve conversão. Peguei meu celular. Milagrosamente agora estava funcionando. A bateria marcava 53%. Olhei para a tela por alguns segundos, mão tremendo. Eu sabia o que precisava fazer. Sabia quem precisava ligar primeiro. Não meus pais. Não minha irmã. Não Clara, que estava ao meu lado. Minha avó. A mulher que nunca desistiu. A mulher cujas orações Nossa Senhora Aparecida tinha mencionado.
A mulher que acordava às 5 da manhã todos os dias para rezar por mim. Precisava ligar para ela. Precisava contar. Precisava pedir perdão. Mas como? Como explicar o inexplicável? Como dizer que a mesma Nossa Senhora Aparecida que eu zombava tinha aparecido na minha sala? Respirei fundo. Apertei o nome dela nos contatos. O telefone chamou uma vez, 2 vezes. Eram quase 10 da noite. Ela deveria estar dormindo. Minha avó sempre dormia cedo, mas ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Tiago. A voz dela veio alerta, não sonolenta, preocupada. É você, meu neto. Eu nunca ligava àquela hora. Ela sabia que algo tinha acontecido. Vó. Tentei continuar. Não consegui. Minha voz falhou completamente. Quebrou no meio da palavra. Ela percebeu imediatamente. Mães percebem. O que foi, meu filho? Sua voz ficou ainda mais preocupada. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Está machucado? Respirei fundo. Tentei controlar os soluços que voltavam. Vó, Pausa. Eu preciso te contar uma coisa. Conta, meu neto. Pode falar. Nossa Senhora Aparecida. Minha voz tremia tanto que mal conseguia formar as palavras. Ela apareceu para mim. Silêncio do outro lado da linha. Silêncio absoluto, tão profundo que pensei que a ligação tinha caído. Vó, você está aí? Estou, ela sussurrou. E ouvi. Ouvi a respiração dela ficando irregular. Ouvi quando ela levou a mão à boca. Ouvi o som abafado de quem está tentando não chorar. Como assim apareceu, Tiago? A voz dela tremia agora também. O que você quer dizer com isso? E então contei tudo. Contei sobre o plano de queimar a imagem. Ela não sabia disso. Quando falei, ouvi um gemido de dor do outro lado. Mas continuei. Contei sobre os fenômenos dos últimos 2 dias. A imagem mudando de posição. O fogo que não acendia. O peso inexplicável. O perfume de rosas. Contei sobre a noite. Sobre como tudo parou de funcionar exatamente 15 minutos antes da hora marcada. Sobre a temperatura caindo. Sobre a presença que preencheu a sala. Contei sobre a luz. Sobre como Nossa Senhora Aparecida apareceu gradualmente. O manto azul coberto de estrelas. O rosto moreno. Os olhos cheios de amor e seriedade. Minha avó ouvia em silêncio. Apenas a respiração irregular me dizia que ela ainda estava lá. E então, contei a parte mais importante. A parte que me destruiu completamente. Vó, ela falou comigo. O que ela disse, meu neto? Minha voz quebrou de novo. Ela disse que veio por sua causa, que você nunca desistiu de mim, que você reza por mim todos os dias. Pausa. Respiração profunda. E então ela repetiu sua oração. Vó, palavra por palavra, exatamente como você reza. Contei as palavras, cada uma. Nossa Senhora Aparecida, meu neto Tiago está perdido. Não desisto dele. Salve ele. Salve, meu menino. Quando terminei de recitar a oração, ouvi minha avó desmoronar. Não era choro silencioso, era soluço profundo, violento, de quem segurou por anos e finalmente pode soltar. Eu sabia. Ela repetia entre os soluços. Eu sabia, meu Deus. Eu sabia que Nossa Senhora Aparecida ia te alcançar. Ela chorava. Eu chorava. 2 corações quebrados. Um pela conversão que pediu, outro pela conversão que recebeu. Vó, disse eu depois de um tempo, me perdoa. Perdoar o quê, meu filho? Por ter rido de você, por ter zombado da sua fé, por ter chamado suas orações de perda de tempo, por todos os anos que te magoei. Ela fungou, limpando o nariz. Não tem nada para perdoar, Tiago, nada. Você estava perdido, agora foi encontrado. É só isso que importa. Ficamos em silêncio por alguns segundos, apenas respirando juntos, conectados pela linha telefônica e por algo muito maior. Tiago, ela disse finalmente, a voz ainda trêmula, mas mais firme. Sim, vó. Eu nunca deixei de rezar por você nenhum dia, mesmo quando você ria de mim, mesmo quando dizia que eu perdia tempo, mesmo quando zombava da minha fé.
porque mãe não desiste de filho e avó não desiste de neto. Eu só dizia para Nossa Senhora Aparecida todos os dias: não desista dele, senhora. Não deixe ele se perder. Eu confio na senhora. E ela não desistiu. Sua voz quebrou novamente, mas agora era choro de alegria. Ela não desistiu de você, meu neto. E o céu respondeu. No dia seguinte fui buscá-la cedo. Ela entrou no carro segurando o terço. Não falava muito, só rezava. Seguimos para Aparecida. A viagem pela rodovia Presidente Dutra parecia diferente daquela vez. Cada quilômetro era carregado de significado. 3 horas de caminho. Minha avó rezando o tempo todo, os lábios se movendo em oração incessante, as mãos percorrendo as contas gastas pelo uso. Eu ouvia em silêncio, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido menos de 12 horas antes. Cada vez que olhava para trás, via a imagem de Nossa Senhora Aparecida, cuidadosamente embrulhada no banco traseiro. Sentia onda de emoção, gratidão, reverência e vergonha profunda por ter planejado destruí-la. Quando a basílica apareceu no horizonte, algo dentro de mim se moveu. Aquela estrutura imensa não era apenas edifício de concreto e vidro, era casa de Deus, santuário da Mãe de Deus, lugar onde a presença do divino era palpável mesmo antes de entrar. Estacionamos o carro, caminhamos em direção à basílica e quando entrei naquele espaço imenso, senti novamente a mesma presença, não com intensidade avassaladora como na noite anterior, mas constante, familiar, reconfortante. A basílica estava moderadamente cheia. Sábado de manhã, fiéis de todo o Brasil vindos em romaria, alguns ajoelhados em oração, outros caminhando lentamente, admirando a arquitetura, crianças correndo entre os bancos, sendo repreendidas pelos pais, vida normal de igreja, mas para mim foi como entrar em outro mundo. Silêncio reverente, mesmo com centenas de pessoas. A luz filtrada pelos vitrais criando padrões coloridos no chão de mármore, o cheiro de incenso e cera de vela, e acima de tudo, a presença. Aquela mesma presença que tinha sentido na minha sala quando Nossa Senhora apareceu. Só que aqui era constante, permanente, envolvente. Comecei a chorar antes mesmo de chegar perto da imagem original. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enquanto caminhava pelo corredor central da basílica. Pessoas olhavam, algumas com compaixão, reconhecendo alguém em momento de profunda emoção espiritual. Minha avó me guiava pela mão, como se eu fosse uma criança pequena. Não falava nada, apenas me conduzia. Passamos por capela após capela, cada uma dedicada a algum aspecto da devoção mariana, até chegarmos à Sala dos Milagres, sala repleta de fotos, objetos, ex-votos deixados por pessoas cujos pedidos foram atendidos, muletas de quem foi curado, fotos de bebês que nasceram depois de anos de infertilidade, cartas de agradecimento, cada objeto ali testemunho do poder de Nossa Senhora Aparecida. E então, finalmente chegamos. A capela onde fica exposta a imagem original, pequenina, apenas 38 centímetros de altura, terracota escura, quase preta devido aos anos no fundo do rio Paraíba do Sul antes de ser encontrada, estava num nicho elevado, protegida por vidro blindado, iluminada por focos de luz, tão pequena fisicamente, mas tão poderosa espiritualmente. Aquela era a representação da mesma Nossa Senhora Aparecida que tinha aparecido na minha sala. Mesma pessoa, mesma mãe, mesmo amor. Minha avó ajoelhou imediatamente. Eu fiz o mesmo e ali, diante daquela imagem pequenina, escura, antiga, desmoronei completamente. Soluços violentos, incontroláveis. Chorei como não chorava desde criança. Chorei por anos desperdiçados entre doutrinas que negavam a minha avó. Chorei por vídeos ofensivos que fiz atacando Nossa Senhora Aparecida. Chorei pela dor que causei à minha avó com minha rejeição da fé. Chorei pela misericórdia imerecida de Nossa Senhora Aparecida aparecendo para me salvar. Chorei por tudo. Minha avó passou o braço ao redor dos meus ombros. "Deixa sair, meu neto", sussurrou ela. "Chora tudo. Nossa Senhora Aparecida entende. Ela sabe o que está no seu coração." Ficamos ali por tempo indeterminado. Eu chorando, ela rezando,
unidos em oração pela primeira vez em 12 anos. Depois de um tempo, consegui me recompor minimamente. Olhei para aquela imagem através das lágrimas que ainda escorriam e falei, não em voz alta, mas no coração, sabendo que ela ouvia. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado por ter aparecido para mim. Obrigado por não ter desistido. Obrigado por ter respondido às orações da minha avó. Eu não mereço nada disso. Merecia que me deixasse queimar sua imagem e enfrentar as consequências. Mas você não deixou. Veio me salvar. Me mostrou que é real. Me chamou de volta e agora estou aqui quebrado, arrependido, mas vivo e quero viver para você. Quero usar o resto da minha vida para desfazer o mal que fiz, para testemunhar sobre você, para trazer outros de volta como você me trouxe. Me ajuda, Nossa Senhora Aparecida. Ensina-me, porque não sei fazer isso sozinho. Participamos da missa das 2 da tarde naquele mesmo dia. Foi minha primeira missa em 12 anos. Desde os 15, quando parei completamente de ir, não sabia mais quando levantar, quando sentar, quando ajoelhar. Minha avó me guiava com gentileza. Toque no braço indicando para levantar, mão no ombro para sentar, exemplo próprio ajoelhando para eu imitar. Durante a liturgia da palavra, ouvi as leituras como se fosse a primeira vez. Palavras que antes pareciam vazias, agora ressoavam com verdade profunda. Durante a homilia, o padre falou sobre a misericórdia de Deus, sobre como Deus persegue a ovelha perdida, deixa 99 para buscar uma. E senti que estava falando diretamente comigo. Eu era aquela ovelha. Tinha me afastado, tinha me perdido primeiro num deserto de doutrina e depois num deserto de descrença. Mas Deus, através de Nossa Senhora Aparecida, tinha vindo me buscar. Não esperou que eu voltasse por conta própria. Veio atrás de mim. Durante a consagração, quando o padre elevou a hóstia, dizendo, isto é o meu corpo, senti de novo aquela presença sagrada, palpável, real. Não era símbolo, não era metáfora, era a presença real de Cristo. Como Nossa Senhora Aparecida tinha sido presença real na minha sala. Católicos não estavam loucos, não estavam adorando o pão, estavam adorando Cristo verdadeiramente presente sob a aparência de pão. Entendi naquele momento, tudo estava conectado. Encarnação, Deus se fazendo homem em Jesus, Deus se fazendo presente na Eucaristia, Deus agindo através de Nossa Senhora Aparecida. Tudo era real, tudo era verdade. E eu tinha desperdiçado anos rejeitando, combatendo, zombando, primeiro em nome de uma Bíblia mal entendida, depois em nome de nenhuma fé alguma. Na hora da comunhão, fiquei sentado. Não podia receber ainda. Não estava em estado de graça. Tinha que me confessar primeiro. Mas ver os fiéis se aproximando do altar, recebendo o corpo de Cristo, foi experiência profundamente comovente. Minha avó foi. Voltou com olhos fechados em oração, lágrimas escorrendo, colocou a mão na minha e apertou, agradecendo a Deus silenciosamente por ter seu neto de volta. Prometi a mim mesmo naquele momento. Um dia vou receber a Eucaristia, vou me preparar, vou me confessar, vou viver em estado de graça e vou receber Jesus Cristo com o mesmo amor que ele me mostrou. Após a missa, procurei um padre, Padre Marcos, homem de uns 60 anos, olhos gentis, me levou até uma sala reservada. Contei tudo, minha fase evangélica atacando a devoção mariana antes mesmo de me tornar ateu, minha virada para o ateísmo, meu canal, meus vídeos atacando a igreja, o plano de queimar a imagem e a aparição de Nossa Senhora Aparecida. Padre Marcos ouviu em silêncio. Quando terminei, ele disse algo simples. Filho, Nossa Senhora Aparecida te perseguiu porque te ama. Ela nunca desistiu de você, mesmo quando você desistiu dela, 2 vezes. Agora precisa fazer sua parte. Confessar seus pecados, ser batizado novamente na fé adulta, começar catequese, aprender a viver como católico. Estou pronto, padre, respondi. O que precisar fazer, faço. Padre Marcos me deu penitência, jejum, orações e estudo. Leia o catecismo, leia sobre Nossa Senhora Aparecida.
Aprenda quem ela realmente é e volte aqui em uma semana. Vamos começar sua preparação para os sacramentos. Saí daquela sala sentindo uma leveza que nunca tinha experimentado. Anos de raiva, de orgulho, de rebeldia tinham sido lavados. Voltei para São Paulo naquela noite diferente. Minha avó não parava de agradecer a Nossa Senhora Aparecida durante todo o caminho. Quando deixei ela em casa, me abraçou forte. Agora cuida bem da fé que recebeu, meu neto. Nossa Senhora Aparecida te trouxe de volta. Não deixe ela ir embora de novo. 17 de março. Tinha que lidar com as consequências. Meu canal no YouTube. 5.000 inscritos esperando a transmissão que nunca aconteceu. Mensagens furiosas perguntando por que cancelei. Católicos dizendo que eu tinha tido medo. Ateus dizendo que eu era covarde. Sentei diante do computador, liguei a câmera e gravei o vídeo mais importante da minha vida. Não houve edição elaborada, não houve música, não houve thumbnails chamativas, apenas eu e a verdade. Contei tudo no vídeo. Os fenômenos, a aparição, as palavras de Nossa Senhora Aparecida, as orações da minha avó, minha conversão. 40 minutos de testemunho cru e honesto. Postei o vídeo com título simples. Eu estava errado sobre tudo e desliguei o computador. No dia seguinte, quando abri o canal, o número de inscritos estava despencando. 5.000 virou 4.000, depois 3.000, depois 2.500. Comentários agressivos inundavam a sessão. Você surtou. Vendido, traidor da razão. Perdemos um soldado. Alguns diziam que eu estava mentindo, outros que a igreja me pagou. Alguns apenas zombavam. Perdi quase todos os seguidores em menos de 48 horas, e não apenas seguidores, amigos, contatos, convites para eventos. Meu círculo social mudou drasticamente, mas estranhamente eu não senti arrependimento. Senti paz, uma paz silenciosa, profunda, como se algo tivesse sido alinhado. Clara sofreu muito mais. Ela tinha visto, mas não tinha ouvido. Para ela, a experiência era sobrenatural e assustadora, mas não direcionada. Algumas semanas depois, sentamos no sofá. Ela disse que precisava se afastar. Não havia briga, havia divergência de caminho. Ela não estava pronta e eu não podia voltar atrás. Doeu, mas entendi. A conversão tem custo. E eu estava aprendendo pela segunda vez na vida que fé verdadeira não é confortável. Nos meses seguintes, mergulhei no estudo, catecismo, história da igreja, doutrina mariana. Eu queria entender profundamente aquilo que antes critiquei superficialmente. Primeiro como evangélico, depois como ateu. Descobri que muitas das coisas que eu atacava eram caricaturas. Eu combatia versões simplificadas da fé, não a fé real. Voltei a rezar, primeiro com dificuldade, depois com naturalidade. Minha avó me ensinou o terço novamente. Eu, que antes dizia que repetição era alienação, agora entendia que repetição é perseverança, é insistência amorosa. 7 de abril de 2024. Vigília Pascal, a noite mais importante da minha vida. Fui batizado, confirmado e recebi primeira Eucaristia. Tudo na mesma celebração. Minha família inteira estava lá. Minha avó como madrinha. 300 pessoas na missa. Antes do batismo, o padre Marcos me chamou para a frente, pediu que compartilhasse meu testemunho. Subi ao púlpito tremendo. Olhei para aquela multidão de católicos e contei. O rapaz que virou evangélico e aprendeu a odiar Maria em nome da Bíblia, o ateu que depois atacava Nossa Senhora Aparecida por qualquer motivo, os vídeos zombando, o plano de queimar a imagem e a aparição que mudou tudo, as palavras sobre minha avó, a conversão. Quando terminei, havia silêncio absoluto na basílica. Depois aplausos, lágrimas, pessoas se levantando. Após a missa, pelo menos 50 pessoas vieram falar comigo. Católicos agradecendo por ter compartilhado, dizendo que estavam chorando, que nunca tinham ouvido testemunho tão poderoso. Recomeçar do zero foi humilhante, mas necessário. Deletei meu canal antigo, Razão Sem Deus. Criei um novo canal chamado Da Razão à Fé. Postei meu primeiro vídeo contando minha história completa. Tinha apenas 200 inscritos. Minúsculo comparado aos 5.000 que tinha antes.
Mas eram 200 pessoas que queriam ouvir sobre fé, não sobre ateísmo. Comecei a fazer vídeos defendendo o catolicismo, explicando doutrinas, compartilhando meu processo de aprendizado. Crescimento foi lento, mas real. 500 inscritos. 1000. Maio de 2024. Um mês após meu batismo, fui a um evento de jovens adultos católicos na paróquia perto da minha casa e conheci Ana Paula, 28 anos, professora de literatura, católica devota desde a infância. Quando nos apresentamos e ela perguntou minha história, hesitei. Sou ex-ateu, que se converteu há um mês. Nossa Senhora Aparecida apareceu para mim. Esperava que ela achasse estranho ou assustador, mas ela sorriu. Conta mais. Quero ouvir tudo. Conversamos por 3 horas naquela noite. Contei cada detalhe. Ela ouvia fascinada. Quando terminei, disse: Deus faz coisas incríveis com aqueles que se rendem a Ele. Ana Paula se tornou amiga próxima, depois algo mais. Não tinha medo do meu passado. Via como evidência da misericórdia de Deus. Começamos a namorar em junho, sempre com intenção de discernir casamento conforme ensina a igreja. Era relacionamento completamente diferente do que tive com Clara, fundamentado em fé, em oração, em buscar juntos a vontade de Deus. Ana Paula me ajudou a crescer na fé, me apresentou a outros grupos católicos, me ensinou sobre devoções, me incentivou no ministério online. Setembro de 2024, 6 meses após minha conversão, um dos meus vídeos viralizou. Nossa Senhora Aparecida apareceu para um ateu. Meu testemunho completo. 50.000 visualizações em uma semana. Comentários inundando, católicos emocionados e algo inesperado. 3 comentários de ateus dizendo que estavam questionando seu ateísmo, que queriam saber mais sobre essa fé. Respondi cada um pessoalmente. Ofereci conversar. 2 deles aceitaram. Marcamos encontro em cafeteria em São Paulo. Falamos por horas. Respondi suas perguntas. Compartilhei minha jornada. Um deles, Lucas, começou a frequentar missa. Foi batizado em novembro. Isso me deu ideia. Criei grupo de apoio para ateus e céticos que estavam questionando sua descrença. Chamei de grupo Razão e Fé. Nos encontrávamos toda quinta à noite numa sala da paróquia. Éramos inicialmente 5. Eu mais 4 ateus interessados. Conversávamos, debatíamos, rezávamos, estudávamos juntos. Até dezembro, o grupo tinha crescido para 12 pessoas. 5 já tinham se batizado. Outubro de 2024, Clara me mandou mensagem. Posso te encontrar? Preciso conversar. Nos encontramos numa cafeteria. Ela estava diferente, mais séria, menos cínica. Tiago, começou ela, não consigo tirar aquela noite da cabeça. Já faz 7 meses. Tentei explicar como alucinação coletiva, como fenômeno psicológico, mas eu vi. Vi a luz, vi quando Nossa Senhora Aparecida apareceu e desde então tenho sonhos com ela. Ela não fala comigo como falou com você, mas está lá todas as noites e acordo sentindo que ela quer que eu volte. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Tentei resistir, Tiago. Não queria mudar, mas não consigo mais. Você pode me ajudar? Pode me ensinar sobre essa fé? Claro, respondi. Apresentei Clara ao padre Marcos. Ela começou catequese. Em novembro ela foi batizada. Não voltamos a namorar. Nossa Senhora Aparecida tinha outros planos para nós. Mas ver Clara convertida foi uma das maiores alegrias da minha vida. Prova de que Nossa Senhora Aparecida não desistiu dela também. Dezembro de 2024, meu canal tinha chegado a 3.000 inscritos. Número pequeno, mas cada um genuinamente interessado em fé. Recebia mensagens toda semana. Pessoas dizendo que meu testemunho tinha tocado elas, que estavam voltando para a igreja, que estavam considerando o catolicismo. Cada mensagem era lembrete de por que tudo tinha valido a pena. Perdi 5.000 seguidores ateus, mas ganhei chance de levar pessoas para Cristo e para Nossa Senhora Aparecida. Janeiro de 2025. Ana Paula e eu ficamos noivos. Pedi ela em casamento durante romaria à Basílica de Aparecida. Ajoelhei diante da imagem original de Nossa Senhora Aparecida, segurando o anel. Ana Paula, você quer se casar comigo e construirmos nossa família fundamentada na fé católica?
Ela disse. Sim, entre lágrimas. Marcamos casamento para agosto de 2025, na Basílica de Aparecida, onde tudo tinha começado. Fevereiro de 2025, algo inesperado aconteceu. Meu primo mais novo me ligou. Tiago, eu vi seus vídeos, vi seu testemunho e, cara, eu também era ateu. Depois de ouvir sua história, não consigo mais. Posso conversar com você? Conversamos. Levei ele para conhecer Padre Marcos. Ele começou catequese naquele mesmo mês e meses depois foi batizado. Fiquei como padrinho. Março de 2025, um ano após a aparição, fiz romaria especial. Caminhei 300 quilômetros de São Paulo até Aparecida do Norte. 10 dias de caminhada, rezando o terço, jejuando, agradecendo a Nossa Senhora Aparecida por tudo que tinha feito, pela aparição, pela conversão, pela nova vida. Quando cheguei à Basílica, estava exausto, mas em paz profunda. Ajoelhei diante da imagem original. Chorei copiosamente. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter respondido às orações da minha avó. Obrigado por ter me impedido de cometer sacrilégio. Obrigado por ter me salvado. Hoje, março de 2025, meu canal Da Razão à Fé tem 5.000 inscritos. O mesmo número que tinha quando era ateu. Mas que diferença. Antes usava a plataforma para destruir fé. Agora uso para construir. 15 ex-ateus já se converteram diretamente através do meu testemunho. O grupo Razão e Fé tem 20 membros regulares. Minha família inteira está mais próxima da fé. Minha avó Helena chora de alegria toda vez que rezamos o terço juntos. Ana Paula e eu estamos preparando o nosso casamento para agosto e, acima de tudo, tenho paz. Paz que nunca tive quando era evangélico militante, nem quando era ateu. Paz que vem de conhecer a verdade. Olho para trás e vejo claramente a mão de Nossa Senhora Aparecida em cada detalhe. Ela poderia ter me deixado queimar aquela imagem. Poderia ter me deixado cometer sacrilégio e enfrentar as consequências. Mas não deixou porque me amava, porque minha avó rezava, porque Deus não quer que ninguém se perca. Os sinais começaram dias antes da data marcada, a imagem mudando de posição, o fogo que não acendia, o peso inexplicável, o perfume de rosas. Cada sinal era aviso, cada fenômeno era misericórdia, dizendo, pare antes que seja tarde demais. E quando eu não parei, quando insisti em seguir em frente, Nossa Senhora Aparecida veio pessoalmente, não com ira, não para me destruir, com amor, com compaixão, com urgência de mãe que salva filho de se machucar. As palavras que falou comigo ainda ecoam na minha alma. Por que você me ataca quando eu só te amo? Essa pergunta mudou tudo. Percebi que não estava lutando contra a religião opressora. Estava lutando contra o amor que me perseguia. E quando ela mencionou minha avó, quando disse que estava respondendo àquelas orações fiéis e persistentes, quebrou completamente meu coração endurecido. Aprendi verdades profundas através dessa experiência. Aprendi que orações de mãe, de avó, de quem ama, nunca são desperdiçadas. Minha avó Helena rezou por mim durante 12 anos. 12 anos de velas acesas, 12 anos de terços rezados, 12 anos de lágrimas derramadas, e cada oração chegou ao céu. Nossa Senhora Aparecida ouviu, guardou, e no momento certo respondeu. Aprendi que Deus respeita nosso livre-arbítrio, mas não desiste de nós. Nossa Senhora Aparecida poderia ter me forçado a acreditar, poderia ter me aterrorizado a ponto de submissão, mas não fez isso. Apareceu, mostrou que era real, explicou por que estava ali e deixou a escolha comigo, continuar em rebeldia ou aceitar amor. Aprendi que conversão verdadeira é morte e ressurreição. O Tiago, que era ateu militante, morreu naquela noite de 15 de março. Não foi transição gradual, foi morte súbita. E nasceu pessoa nova, pessoa que não reconhecia mais o homem amargo, cheio de ódio, que fazia vídeos atacando a fé alheia. Pessoa que agora via beleza onde antes via superstição, que via amor onde antes via manipulação, que via verdade onde antes via mentira. Aprendi que Nossa Senhora Aparecida é real, não é símbolo, não é mito.
Não é lenda inventada, é pessoa real, mãe real de Deus real, que intercede realmente por seus filhos. Vi com meus próprios olhos, ouvi com minha própria alma e nunca mais poderei duvidar. A vida que tenho hoje é infinitamente melhor que a que tinha antes. Antes vivia em raiva constante, raiva contra a igreja, contra católicos, contra crentes que via como irracionais. Essa raiva me consumia por dentro. Pensava que estava lutando pela verdade, pela razão, pelo esclarecimento, mas estava apenas destruindo minha própria alma. Agora tenho paz, tenho propósito, tenho família na fé, tenho Ana Paula, que amo e que me ama em Cristo. Tenho ministério que ajuda outros que estavam onde eu estava. Tenho relacionamento com Nossa Senhora Aparecida, que apareceu para me salvar. E acima de tudo, tenho Jesus Cristo, que morreu por mim e ressuscitou para me dar vida eterna. Se você está ouvindo ou lendo este testemunho e é ateu ou cético, saiba disso. Deus te ama. Nossa Senhora Aparecida te ama. Não importa quanto você tenha atacado a fé. Não importa quantas vezes tenha zombado. Não importa quão longe tenha ido na rebelião. O amor de Deus é maior. Eu planejei queimar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Fiz vídeos horríveis atacando ela. Zombei dos devotos e mesmo assim, ela veio me salvar. Se ela fez isso por mim, pode fazer por você também. Abra seu coração. Considere a possibilidade de que pode estar errado. Peça sinceramente. Se houver Deus, que se revele e espere, porque Deus responde aos que buscam sinceramente. Se você é católico, que tem filho, ou neto, ou irmão afastado da fé, não desista. Nunca desista. Faça como minha avó Helena. Reze todos os dias. Acenda aquelas velas. Reze aqueles terços. Ofereça aquelas missas. Derrame aquelas lágrimas diante de Nossa Senhora Aparecida e confie que ela está ouvindo, que ela vai responder. Talvez não do jeito que você espera, talvez não quando você quer, mas ela vai responder, porque Nossa Senhora Aparecida não ignora a mãe que chora por filho, não ignora a avó que intercede por neto, não ignora coração fiel que nunca desiste. Minha avó é prova viva disso. Se você está enfrentando ataques à sua fé, seja de familiares, amigos ou da cultura ao redor, mantenha-se firme. Eu era um dos atacantes. Fazia vídeos tentando destruir a fé das pessoas. E hoje estou do outro lado, do lado da verdade, do lado da fé, do lado de Nossa Senhora Aparecida. Se Deus pode transformar alguém como eu, pode transformar qualquer um. Não tenha medo dos ataques. Não se intimide. Continue testemunhando. Continue vivendo sua fé. Continue orando pelos que atacam, porque hoje eu ataco, amanhã eu posso ser convertido. Deus é especialista em transformar perseguidores em santos. Veja São Paulo, veja Santo Agostinho, veja a mim. Termino este testemunho com o coração transbordando de gratidão. Gratidão por Nossa Senhora Aparecida, que apareceu para me salvar. Gratidão por minha avó Helena, que nunca desistiu de rezar. Gratidão por Padre Marcos, que me acolheu e me ensinou. Gratidão por Ana Paula, que me ama e caminha comigo nesta jornada de fé. Gratidão pela família que me abraçou. Gratidão pela Igreja Católica, que é minha casa. Gratidão por Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim. E gratidão por você, que leu ou ouviu até aqui. Que meu testemunho possa tocar seu coração como Nossa Senhora Aparecida tocou o meu. Nossa Senhora Aparecida salvou minha vida, salvou minha alma, me impediu de cometer sacrilégio que me destruiria, me mostrou que é real, me trouxe de volta para seu filho e continua me guiando todos os dias. O rapaz radical, primeiro evangélico raivoso, depois ateu que planejava queimá-la, morreu. Em seu lugar está um homem que a venera, que a ama, que testemunha sobre ela, que dedica sua vida a levar outros para ela. Só Nossa Senhora Aparecida poderia fazer transformação tão completa. Só ela poderia transformar ódio em amor, rebelião em devoção, trevas em luz. Se esta história tocou seu coração, faça algo por mim. Escreva nos comentários: Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Quero ver quantas pessoas realmente acreditam que Nossa Senhora Aparecida é real e poderosa.
E se você conhece alguém afastado da fé, alguém que ataca o catolicismo, alguém que zomba de Nossa Senhora Aparecida, compartilhe este vídeo. Compartilhe meu testemunho, porque se Nossa Senhora Aparecida transformou minha vida, pode transformar a vida deles também. Nunca desista de quem você ama. Continue rezando. Continue acendendo velas. Continue pedindo a Nossa Senhora Aparecida. Ela ouve, ela responde, ela age. Minha vida é prova disso. Inscreva-se no canal para mais testemunhos de milagres de Nossa Senhora Aparecida. Ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. E nos comentários, além de escrever Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Conte por quem você está rezando. Conte quem está afastado da fé e por quem você pede intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Vamos formar uma corrente de oração. Assim como minha avó rezou por mim, vamos rezar uns pelos outros.